Amigos da TV IBS, boa noite. Nós estamos iniciando a sexta aula do nosso 12º curso, O Caminho da Prece e a Mente Silenciosa. Então nós estamos quase chegando já na metade do curso. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós levantamos na semana passada, em relação aos movimentos que temos de fazer em nossa alma para que a gente não só avance na forma evolutiva de orar, que nós vimos que são 3 formas no qual nós classificamos, como ao mesmo tempo a gente avance dentro de nós para que a gente atinja em determinado momento essa mente silenciosa. Então nós começamos a ver uma série de requisitos e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, tentando aprofundar, a fim de que a gente possa evidenciar da melhor maneira possível os caminhos e os movimentos que nós devemos procurar fazer. Ao mesmo tempo, nós estamos lançando hoje uma nova campanha, que é a campanha da família. Nós estamos com algumas campanhas permanentes. Nós iniciamos lá com suicídio, oração pelo Brasil, nós fizemos o aborto, fizemos o da prece, ok? E estamos iniciando a campanha da família. Essas campanhas vão ser por temporadas, então elas são permanentes, mas serão por temporadas. Então agora nós vamos estar iniciando a temporada da oração pelo Brasil e também a temporada da família. Depois a gente volta de novo no suicídio, vai no aborto, volta de novo na prece. Então vai ser sempre assim, quer dizer, por temporadas que nós vamos abrindo isso. Hoje nós vamos ver um vídeo iniciando a nossa aula de oração pelo Brasil e no final nós vamos ver o outro vídeo, que é o vídeo da família, ok? Então são as nossas 2 campanhas para o momento. Então vamos lá? Beleza. Hoje também nós vamos iniciar uma nova maneira de transmitir a aula, para que fique mais evidente o nosso slide. Como é a primeira aula nesse novo modelo, se os errinhos que aconteceram, vocês nos perdoem. Mas nós vamos tentar transmitir para melhorar, porque tem certos amigos nossos, principalmente a nossa querida Nelma do Rio, que nos mandou algumas aulas que ela não está conseguindo de forma nenhuma ver o slide. Logicamente que o Rodrigo manda, a aula antes para que todo mundo possa ter os slides, mas nós vamos tentar fazer uma transmissão diferente hoje e se tudo der certo, nós vamos continuar nessa linha, ok? Então vamos lá? De novo, o xaropão do convite para o 14º Congresso Rustem. Não esqueça não, pessoal, dia 8 e 9 de junho de 2018, as inscrições já estão abertas de segunda a sexta-feira, de 14 às 20 horas. O telefone está aqui para quem quiser fazer por telefone e aqui está o site, ok? Associação Espírita Estudantes da Verdade, lá em Volta Redonda, nosso amigo Luiz. Vamos lá? Aqui está a programação, Nós vamos ter de Bordeaux a Pedro Leopoldo com o Jorge Damas Martins. Depois nós mostremos o Mestre em Nós com a Sueli Machado, a Sabedoria de Emmanuel em Tempos de Transição com Felipe Salomão, a Transição Planetária em Você, uma reflexão à luz dos Evangelhos, Júlio Couto Damasceno, e o Fim dos Tempos, Novo Céu, Nova Era, comigo, ok? Então está aí toda a programação, vai ser na sexta-feira e no sábado, e nos encontramos lá. Próximo. Iniciando o nosso curso, a nossa sexta aula. A nossa sexta aula nós vamos fazer recordando e avançando parte 5, isso aí virou moda, E ao mesmo tempo a disciplina e a luta, que foi o que nós deixamos de falar na semana passada. Então vamos lá ver? Recordando e avançando parte 5. Então, pessoal,
nós vimos os 3 tipos de prece e as suas respostas. E vimos que todo o processo da resposta ocorre através do pensamento. Não existe nenhum tipo de prece sem resposta. Nenhum. E nós vimos que quando não consegue pelo pensamento, ocorre por situações fortuitas no dia a dia, que é a maneira pela qual os grandes missionários, os missionários do bem, tentam nos auxiliar, dando respostas às nossas preces e aos nossos pedidos. Então, nós vimos aqui que o primeiro tipo de prece é as formas inferiores de oração, o segundo, a conquista individual para o mais alto, o terceiro, a comunhão entre o Criador e a criatura. E vimos todos os aspectos que coloca os níveis de prece como o nível do nosso desenvolvimento. As formas inferiores de oração, a maioria não pretende ouvir o Senhor, mas sim falar ao Senhor. A conquista individual para o mais alto, mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Ou seja, poder máximo. Não existe nenhum poder vibracional, eletromagnético dentro do sentido do pensamento, nenhum poder maior do que a prece. Isso é importantíssimo a gente entender. Depois vai também ele encerrando já algum tanto de união com Deus e, por conseguinte, participando algo de suas propriedades que são mais de ações de Deus do que da alma. Isso no campo da comunhão. E quando a gente atingir o topo da comunhão, Emmanuel nos diz: alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos terminante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, a comunhão vai nos levar até a presença interna do Cristo interior. Nesse momento, todas as nossas preces são atendidas. Por isso que Jesus fala tão bem: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, se referindo ao Pai e à comunhão dele e o Pai ser um. Próximo. E depois nós vimos as respostas. Como é que são dadas as respostas? O primeiro tipo de prece, ela vai dada pelos espíritos, que é as falanges dos espíritos do bem que tentam nos fazer ascender à zona divina, ou à zona da comunhão. O segundo tipo é dado pelas forças supremas do bem. E o terceiro tipo não precisa fazer nada, é como se fosse um fogo vivo do qual nós recebemos. Então é a comunhão com Deus mesmo. Então nós vimos os 3 tipos de prece, e aí fica a pergunta: qual o movimento que eu tenho de fazer para começar a sair desse tipo de prece primária para atingir os outros campos da oração? Nós então começamos a ver isso. E vimos primeiramente que a prece é respondida pelo campo do pensamento. Aqui foi uma figura que nós usamos para mostrar o campo do pensamento. Então aí nós vimos: muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, os espíritos influenciam o tempo todo no nosso campo do nosso pensamento. Se nós não estudamos a nossa mente, se não olharmos para a nossa mente de maneira adequada, nós não vamos nunca perceber a presença deles em nós. Porque tudo se dá através de espírito, espírito, pensamento, pensamento. Olha, então o pensamento é a nossa principal fonte de estudo. E nós temos de estudar isso com muita atenção, com muita autocompreensão, com muita persistência. E hoje nós vamos insistir muito nesse campo. Depois, aprendemos na aula passada que no conjunto dos nossos pensamentos se mistura o dos espíritos e os nossos. Daí a incerteza que nos vede é que tendes em vós 2 ideias que se combatem. Então, logicamente que isso ocorre dentro da nossa dualidade. Tudo no nosso universo é dual. As forças são duais. E isso é um princípio que você pode aplicar a tudo. Está lá na grande síntese, você pode aplicar a tudo. Então, o nosso mundo interior é dual. Então, nós vamos ter uma ideia para o bem e vamos ter uma ideia contrária. Então, consequentemente, tudo em nós é dual. Então, nós temos que prestar primeiro atenção na nossa dualidade, depois na nossa frequência vibratória, depois do nosso modo de vibrar e pensar, depois dos nossos hábitos, para que a gente saiba quando isso faz variações, seja para a parte inferior, que aí será a influência dos espíritos inferiores, ou seja para a parte superior, que aí nós vamos entender a presença deles no nosso campo mental. Depois nós vimos, assim que, provocando, por exemplo, o encontro de 2 pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção por certo ponto. Quando não é possível nem pelo pensamento, os espíritos fazem ações indiretas, que a gente chama de coincidência, que a gente chama de sorte, certo? E, na verdade, nada mais é do que a influência que eles exercem dentro do campo comum, né, do pensamento e das pessoas que nos cercam. Depois nós vimos isso aqui também, que estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente.
Isso é Emmanuel que nos fala. Ou seja, permanentemente nós estamos assimilando correntes mentais, em campo permanente. O tempo todo nós estamos assimilando correntes mentais. Vimos também, quando um pensamento vos é sugerido, tende a impressão de que alguém vos fala. Então é aquela voz que a gente ouve. Então a gente tem que prestar atenção nessa voz. O pensamento, quando vem dos espíritos, nunca é o primeiro e geralmente é uma voz que fala a ti, como se você estivesse conversando contigo, é como se estivesse você sentindo a influência externa. Mais tarde, quando você avançar nesse campo, você vai perceber que a consciência também faz a mesma coisa. Quando os níveis superiores de consciência são despertos, ele fala na sua mente como se fosse uma voz. E você vai fazer exatamente a diferença de quando é o pensamento do campo do egóico, mecânico, o pensamento quando é sugerido pelos espíritos e o pensamento quando é sugerido pelos campos superiores da consciência. Você vai notar isso nitidamente à medida que você for estudando o sutil, à medida que você for percebendo os pequenos sinais, até que você faz uma percepção clara de todo o movimento dentro de ti. E por último, daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e da fé ativa. Então nós precisamos disso aqui. Então aqui já está falando movimento. Então qual o movimento que eu vou falar? Estudo, bondade e fé. A fé é importantíssima, tanto é verdade que eu já falei aqui que eu vou dar uma aula sobre fé. Uma aula sobre virtude e sobre fé, porque agora nós vamos fazer o espectro das virtudes, assim como nós fizemos o espectro dos defeitos. E vamos fazer o dos valores, porque a virtude não tem espectro, ela é, né? Então nós vamos ver quais são as virtudes sistêmicas, as virtudes que se manifestam para nós. Então eu chamo de virtude tudo aquilo que é manifestação divina em nós. E chamo de valores tudo aquilo que o nosso esforço, a nossa conduta e o nosso movimento é capaz de criar para gerar ressonância para que a virtude possa se manifestar. Então a virtude nunca é nossa, ela é sempre uma manifestação divina. O valor é uma busca nossa que cria ressonância para que a virtude se manifeste. E nós vamos mostrar isso aqui, vamos dar algumas aulas sobre esse tema, que há muito eu estou querendo falar sobre isso e agora chegou o momento. Próximo. Depois nós vimos que o pensamento tem partículas, que nós damos o nome de biomento eletrofóton. Essas partículas também têm subpartículas e nós emitimos e recebemos o tempo todo. E vimos algumas características importantes. Vamos recordar? É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Ou seja, é no mundo mental. Eu tenho de voltar toda a minha visão para o mundo mental. E isso tem de ser um esforço diário, permanentemente. Diário e permanente. Nós temos que fazer isso permanentemente e diário. Depois, precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis do campo espiritual. Não existe nenhum pensamento que não cria. Nós vamos ver isso hoje com muita nitidez. Todo pensamento tem um poder de criação, consequentemente de destino, consequentemente de trajetória. Então nós temos que prestar muita atenção nos nossos pensamentos. E no plano espiritual eles são extremamente visíveis e plasmam. E depois, nós vimos nosso êxito ou fracasso depende da persistência da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Nós temos que lembrar da lei da reciprocidade. Se nós realmente queremos algo, nós temos de persistir nesse algo e nesse caminho. Porque caso contrário, ele não realiza, não é por falta de apoio e condições da espiritualidade, é por falta da nossa persistência. Próximo. Depois aqui está as trajetórias, né? Isso aqui é um exemplo das partículas e subpartículas mentais. Irmão Áureo fala que existe até os quarks mentais. André Luiz fala em elétron mental, próton mental. Então, aqui é uma particularidade do pensamento que um dia a gente estuda ele com mais precisão. Vamos? Olha, isso aqui é novo, né? Porque a gente está recordando e avançando. Isso aqui é de Emmanuel. Olha que bacana que ele diz. Vamos lá? Sabendo nós que o Criador criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Vamos repetir isso aqui? Eu achei tão bacana isso aqui, que você tem que tomar muito cuidado com o botãozinho aqui que opera imagens. Porque na hora que você criar isso aqui, você está criando alguma coisa. E isso vem do poder de criar.
Nós ainda estamos longe do amor, nós estamos longe da criação verdadeira, nós estamos longe de contribuir na criação divina. Mas nós temos um poder enorme através do pensamento. Vamos de novo então? Sabendo nós que o Criador criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Tomemos cuidado com as imagens que estão na nossa mente. Nós vivemos tão na mente mecânica, como a gente viu na aula passada, que a gente não nota. E a gente acha que esses pensamentos não estão criando coisa. Está criando sim. Está criando a sua trajetória, está criando o seu destino, está criando as suas escolhas, está criando consequências, está criando influências no campo alheio, está criando interações, está criando reciprocidade. Quer dizer, uma série de situações. Então, é urgente prestar atenção nos nossos pensamentos. É urgente sanear o campo da nossa mente. É urgente, como a gente viu Emmanuel falando, esvaziar o nosso coração. É urgente quebrar a bainha isolante que o Baldi nos falou. Então é preciso fazer isso. E a gente já tem as ferramentas para fazer o movimento. Então nós precisamos começar a fazer. Porque senão tudo isso aqui vai ser uma teoria. E não é o que a gente quer. A gente quer uma prática. A teoria é só o elemento para a gente penetrar em nós mesmos. Continuando. Então nós vimos a mente mecânica, está aqui a mente mecânica parada no mesmo lugar, rodando numa esteira fixa e que, no entanto, não sai do mesmo processo. E aqui nós vimos que nós precisamos expandir, sair do nosso campo de consciência, sair da consciência velha, como diz Krishnamurti, sair do nosso campo pessoal. E aí nós vimos algumas coisas importantes. Vamos lá? Desfazer a onerosa bainha isolante, a prisão do eu. Nós temos de conseguir fazer isso, e isso é dificílimo, não pensa que é fácil não, é dificílimo, mas nós temos de quebrar essa situação. Depois nós vimos que Ele derramará em nós sua própria força e descobriremos que nós também temos o nosso quinhão de divindade. Isso é de Cyril Aurobindo, e ele fala o quê? Olha, a gente tem que contar com a presença de Deus em nós, porque Deus está presente dentro de nós. Então, se Ele está presente dentro de nós temos que contar com a presença dEle. Por isso a oração, por isso que Jesus fala, vigiai e orai, porque eu posso, através da oração, ganhar força para lutar e quebrar essa bainha isolante. Você não está só. Não só em relação à presença divina e não só em relação aos mensageiros do bem. Então você não está só. Então você tem de contar com essas forças imponderáveis, a força superiores da falange do bem, a força dos espíritos e a força de Deus em ti, para que você consiga quebrar essa bainha. Próximo. O reino celeste se encontra em estado potencial, construindo-o em nós, desdobrando-o. Então isso aqui é de Emmanuel. Se dentro de nós está o reino divino em potencial, nós temos que fazer o quê? Construí-lo, que é os valores, e desdobrá-lo, porque na hora que eu construo, eu desdobro e consigo abrir os campos que estão além da mente. Aquilo que a Krishnamurti também já nos ensinou, existe algo além dessa mente, e nós precisamos descobrir isso. Continuamos. Aí nós começamos a abordar o como, né? O como em relação ao movimento, não o como em relação a método, mas o como em relação ao movimento. E nós vimos, né, que nós precisamos buscar a virtude, iluminação, fé e conhecimento nos recessos da consciência. Precisamos esvaziar o coração. Precisamos de 3 coisas, vontade, desinteresse e fé. Precisamos de perfeita confiança. E orientar o pensamento, esclarecer e sublimá-lo é garantir a redenção. Pronto, então nós já vimos isso aqui em aula passada, nós comentamos, e é o nosso como. Agora precisamos saber como é que é o movimento, como é que eu vou fazer esses movimentos. E a primeira coisa que nós vimos foi recordar isso aqui da 3ª e 4ª aula, que nós já falamos, que o Krishnamurti mostrou que a gente precisa ter autopercepção, autoconhecimento. O autoconhecimento vem da vigilância, da mente e do sentimento. Nós precisamos meditar em nós mesmos, e não a meditação que aumente a concentração. Precisamos abandonar os anseios e não fazer escolhas entre o eu e não classificá-la. Olhar como se a gente olha um pássaro voando. Depois, precisamos abandonar a velha consciência. E só há uma coisa a ser feita, ver. Então, ver. Então, é como se você estudasse a totalidade do teu pensamento. Fosse até a profundidade, para que você olhasse isso desde a raiz. Ok? Continuemos aqui. Depois nós vimos os passos que devemos reconhecer a mente mecânica, né? Falamos muito disso aqui. Como é que eu tenho de fazer para poder ver a mente mecânica? Depois desse primeiro passo, nós também abordamos o segundo,
que é o esforço dos arguilhões da resistência. Vamos resumir o segundo, que o primeiro nós já falamos um bocado. Então vamos lá, o que nós falamos na aula passada? Convém consultar a vida interior em esforço diário. Pessoal, é esforço diário, dia a dia, hora a hora. Isso aí é fundamental, olhar para o sentimento e o pensamento, até chegar na profundidade, até chegar na raiz. Ver a totalidade, não julgar, não condenar, não criticar. Isso é a maneira que a gente foge. Eu falo, ai que horror eu ser assim. Aí eu já pulo para o outro lado e fico só mudando de polo. Eu faço isso aqui, ó. Estou aqui, vem para cá. Estou aqui, vem para cá. E eu não saio de lugar nenhum. Então é fundamental entender isso. Nós temos que penetrar e não podemos julgar, observar. Observar como se fosse alguém. Porque aí você estuda isso em profundidade. E só o ver traz a clarificação. O ver traz a visão da consciência. Depois nós vimos, dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Então o que eu faço externamente? Qual o movimento que eu vou fazer? Caminho reto. Abandonar os vícios, abandonar as inconsequências, abandonar as escolhas infelizes e começar a me movimentar no campo da generosidade e do cuidado para com o outro e ao mesmo tempo da responsabilidade em relação à vida. Na hora que eu faço esses caminhos retos, eu começo a ter em mim uma nova energia, uma nova força, que no início vai ser dificílimo, que vai sair da inércia, vai sair da preguiça. Você lembra aquela figurinha da rede tentando prender o nosso pé? Mas depois ela se torna uma maneira de viver. Depois nós vimos, né? As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então nós vamos ter outro fator para lutar, que são as tentações. Elas vão ficar ali, ó, do berço ao túmulo. Então não adianta. A tentação vai estar ali. Você tem que saber conviver com ela. Aquilo que Jesus ensinou. Vai andar 2000 passos. Você não vai abandonar elas hoje, porque elas já estão aí há muito tempo, como diz Emmanuel, sombrio, fundo sombrio da nossa individualidade. E nós vimos que esse fundo sombrio vem da queda. Então ela está aí em nós, é milenar. Então você vai ter que saber caminhar com ela. Caindo, levantando, caindo, erguendo, caindo, caminhando, mas sabendo lutar contra as tentações, principalmente aquelas que é mais comum, né, no nosso mundo mental, que são as sexuais. Próximo. E olha bem aqui o que Emmanuel fala. Ó. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões da inferioridade. Pessoal, nas raízes, como é que eu vou olhar e ver essas raízes se eu não penetrar profundamente em mim? Pensa numa árvore. Então eu vou começar lá na minha mente, lá pelos galhos, os galhos tortos, né? Depois, pelos frutos que está sendo gerado na minha mente, depois pelas folhas, depois pelo caule, até chegar na raiz. E você vai ver que tem raízes profundas e milenares. E se você penetrar nessas raízes para valer, você chega numa reencarnação. E se chegar numa, chega num cardume. Não tem como, você vai descobrir o fundo. Mas aí você tem de ter persistência, passo a passo, até que você consiga ver a totalidade. Não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Não tem como. E elas vão surgir em todos os momentos da existência. Não tem como. Emmanuel diz que é do berço ao túmulo, então a tentação vai estar lá. Aquele que Paulo de Tarso falava, e é tão legal que eu já falei aqui nos nossos cursos, né? Eu tenho um espírito que bate no meu rosto, eu tenho um espinho cravado na carne. É essa a tentação. E apesar dela, continua e age nos caminhos retos do bem. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser. Lembra que esse modo de ser nosso aqui não é o modo verdadeiro. Isso aqui é o modo individualista, aquela que foi contaminada pelo orgulho e pelo egoísmo, e que gerou a fome de poder, que gerou a carência, que gerou o ciúme, que gerou a inveja, que gerou a revolta, que gerou a negação. Então, todos esses fatores que gerou o medo, que são os defeitos primordiais, e que estão na nossa alma em espectros extensos. Está lá dentro da nossa alma. Nós estamos reconstruindo esse processo através da evolução. Nós estamos voltando à casa do Pai como filho pródigo.
Então, consequentemente, nós vamos ter de caminhar com todas essas dores. Dentro desse quadro, né? A queda, representando aqui a queda dos anjos, né? E ao mesmo tempo, o nosso segundo modo de ser veio do processo involutivo e agora nós já estamos no processo evolutivo. E esse segundo modo de ser é materializado. Ele não é o espírito na sua acepção da palavra. Pelo contrário, né? Nós estamos presos dentro do tempo e dentro de uma mente mecânica. Próximo. Bom, agora nós entramos já num campo novo, né? O Krishnamurti vai nos ensinar mais uns passos nesse campo de observação. Vamos lá? A autopercepção é extremamente difícil. E dedicar tempo e paciência a descobrir o que está oculto fará surgir o verdadeiro interesse que transcende todas as trações temporais. Olha, lembra que o Krishnamurti nos ensinou que o conhecimento é o movimento do conhecido para o conhecido. E que a busca da verdade e a compreensão de si mesmo é o conhecimento do conhecido para o desconhecido. Então você tem de anotar tudo aquilo que você já conhece de você. E tudo aquilo que você ouve as pessoas dizerem de ti. Que isso ajuda também. Depois, o que você não conhece de ti, é isso que você tem de ir atrás. O que você não conseguiu ver de você mesmo tem de ser desconhecido, porque senão você não sai da mente mecânica. É o desconhecido que vai fazer você sair. E por isso que ele diz, ó, é difícil, precisa de tempo e paciência. Então você tem que fazer isso diariamente, reservar um tempo. Ah, eu vou dormir? Então 1 hora antes do meu sono eu vou fazer isso. Ah, eu vou sair cedo, acordo lá 5 horas da manhã, então vou acordar 4 para poder fazer o trabalho. Mas você tem de colocar isso na economia da vida, porque caso contrário você não vai fazê-lo. Você tem de colocar como hábito para que você possa começar. Depois, quando você já estiver fazendo, aí você vai fazer isso diariamente. Porque a mente vai ficar tão atenta que qualquer movimento que você faça, ela percebe. Com a atenção constante de cada pensamento e sentimento. Olha aqui, gente. Com a atenção constante de cada pensamento e sentimento. No pensar, no sentir, suspendendo o julgamento, negando a escolha. Por que é negar a escolha? Aquele negócio que a gente fala, isso é bom, isso é ruim. Não, não tem essa escolha. Vai suspender a escolha, você só vai ver, sem julgar, sem criticar, sem condenar. Porque criticar, jogar e condenar é fuga. Que aí você para de ver, já acha uma saída e cria um pensamento e acha que o cultivo desse pensamento vai ser virtude. Não, é só mais um pensamento. Você não está fazendo movimento nenhum. No pensar, no insistir, suspendendo o julgamento, negando a escolha. Escolher é julgar e julgar impede o florescimento do pensamento. Olha que interessante. Que pensamento que ele está falando aqui? O pensamento verdadeiro. O pensamento do reto caminho. O pensamento da mente que está além da mente mecânica. É isso que ele está falando. O pensamento que está além da mente mecânica. É isso que ele está nos mostrando. E esse pensamento vai surgir se você fizer o movimento de observação, de autopercepção. Sem julgamento, sem condenar, sem criticar. Silencioso, olhando. E olhando até a profundidade. Ah, eu sou mau. Vai olhar até a profundidade. A profundidade máxima. Certo? Que aí, quando você olhar tudo, esse olhar vai criar um campo novo em você, que era desconhecido. E esse desconhecido cria uma nova energia. Aí começa a haver uma saída, uma quebra dessa bainha isolante. E olha aqui que ele diz. Escolher e julgar impede o florescimento do pensamento. Nasce uma compreensão das várias camadas da consciência. Então, quando você fizer isso aqui, nós colocamos duas fotos conjugadas, você não só vai alterar o seu campo de consciência, como você vai começar a visitar os outros campos de consciência que estão como potencialidades dentro da tua alma. Muito bem. Essa figura a gente já viu, ela é muito boa, nós vamos repetir essa figura várias vezes, né? Porque é um estudo pessoal de si mesmo, e o Krishnamurti continua. Através dessa atenção sem escolha. Pessoal, olha essa palavra, que a gente não presta atenção. É uma atenção sem escolha.
Não é bom nem ruim, não é mal, nem impróprio, nem ético, não. Você não está fazendo nada disso, você só está observando. É alguém que vai observar, por exemplo, uma casa que está caindo. Ele não tira conclusões. Ele vai olhar o terreno, ele vai olhar o telhado, ele vai olhar a coluna, ele vai olhar o piso, ele vai estudar o solo, até ele chegar a uma conclusão por que aquela casa está caindo, ou por que ela está daquela forma. Mas sem julgamento, sem condicionamento, sem fuga, sem sublimação, sem desculpismo. Só olhando até ter todos os dados do processo. Aí sim, vai começar a nascer uma nova dimensão. Através dessa atenção sem escolha, transcende-se o anseio, a origem do ego, a ignorância, o sofrimento e o tempo. É uma tarefa árdua. Por quê? Porque a mente está tão viciada. É uma tarefa árdua. Então, a vida terá um sentido, porque é nela que se descobre a própria criação. Ora, na hora que você conseguir fazer isso, é árduo, é difícil, é cansativo, mas como disse Iralombi, não lembra? Mais difícil é o caminho longo. Se você tiver plena confiança em Deus, tiver plena confiança nos poderes da vida, você faz o caminho curto, árduo, difícil, mas possível. E aí, quando você descobre, você vai descobrir um mundo dentro de você, a consciência é um mundo. Aí você vai ver como se processa esse mundo e como o nosso mundo externo, ele é só uma configuração passageira desse mundo que está dentro de nós e que flui através de nós. Mas para isso tem que ter força, tem que ter vontade, tem que ter perseverança. E não deixar que nenhum mecanismo, o mecanismo do julgamento, o mecanismo do anseio, o mecanismo de querer ser, o mecanismo da ilusão, o mecanismo da sublimação nos penetre. Não, só temos de ver percepção clara, autopercepção clara, atenção permanente, num trabalho diário, olhando para cada pensamento e sentimento que nasce dentro de nós. Nenhum passa sem a observação. Beleza. E aqui está uma imagem muito bacana, né? A pior prisão é a da mente. E essa é a prisão que nós vivemos. E uma mente que a gente nem entende ela, porque a gente não observa. A gente não sabe, a gente não vê. É uma mente que a gente não nota. E o Krishnamurti continua. A autopercepção flui nos profundos e amplos campos da meditação. Lembra daquilo que eu já falei, essa meditação aqui não é meditação de concentração, meditação já meditada, é meditação em ti mesmo. Cada pensamento, sentimento, por mais trivial que seja, tem um significado. E enquanto ela não o descobrir, continuará se repetindo. Ela está falando ela aqui porque ele está dando um conselho para uma pessoa. Então, enquanto a gente não descobrir, ele repete. Então, pega os pensamentos repetidos em você, pega todos, anota. Pensamento 1, pensamento 2, pensamento 3, pensamento 4. Ah, eu tenho um medo que se repete, coloca. Ah, eu tenho uma ilusão que se repete, coloca. Ah, eu penso isso todo dia, coloca. Coloca lá, 200 pensamentos, 300 pensamentos que se repetem, pronto. Aí você vai estudar cada um deles. Na hora que ele surgir. Você fala, de onde vem isso? Aí você vai ver a surpresa que você vai ter. Vamos lá. E o Krishnamurti continua. Os pensamentos corriqueiros podem surgir por interesse, hábito ou desleixo. Olha bacana. Olha aí, nossa confusão mental, ele pode surgir por interesse, hábito ou desleixo. Se surgem por hábito, ela deve analisar a causa dessa insensatez em todas as suas múltiplas expressões, despertando assim o pensamento. Então, o hábito, eu tenho o hábito de pensar assim. Aí eu tenho medo que vai ocorrer uma tragédia. Eu tenho medo de tsunami. Onde eu vou, eu olho o tsunami e fico com medo dele. Muito bem. De onde vem esse medo? Aí a gente põe em causas imponderáveis. Ah, vem de outra reencarnação. Lá vem a mistura imprecisa. Você olhou se vem mesmo de outra encarnação? Ah, não, porque um espírito falou para mim. Você viu e sentiu? E por que o pensamento lá da vida passada passou para o presente? Porque tem uma conexão com algo que você criou, que é reciprocidade.
Ora, então você tem de ver aqui primeiro. E se alguém fala alguma coisa de reencarnação sua, você tem de ir atrás até você ver se isso realmente é verdadeiro por você mesmo. Enquanto você não olhar, é uma informação. Mas é você que tem de ver. Se surge por hábito, ela deve analisar as causas dessa insensatez em todas as suas múltiplas expressões. Ou seja, porque o pensamento ele tem várias raízes. Ele forma um complexo. Ele tem uma árvore, né? Com vários galhos. Então você tem de ver tudo aquilo relacionado com aquele pensamento-chave. Ok? Vamos. Se surge por distração, eu fiz questão de pegar isso aqui, a principal distração nossa hoje é celular, né? Aí chega a notícia pelo celular, a gente pensa nela, fala nela, analisa ela e guarda ela na mente. Hoje é a maior distração que existe. Se surge por distração, ela deve tomar consciência da distração. A distração inconsciente é o mesmo, mas ter a percepção dela é o começo da atividade. Você vai ver que até nos sonhos nós temos distração. O bloqueio dos nossos sonhos, como nós estudamos sonhos e nós falamos sobre isso, vem das distrações do inconsciente. É por isso que ele parece sem pé nem cabeça, para poder driblar todo esse processo. Depois que você conseguir fazer isso a nível aí, você vai fazer também isso a nível de sonho. Que você vai começar a controlar aquilo que para você agora é distrações inconscientes. Mas se você chegar na raiz, você vai ver. E esses sonhos são principalmente aqueles sonhos de desejo que aparecem dentro do nosso campo onírico, né? Próximo. Agora olha que bacana. Aqui, outra coisa que faz o nosso pensamento, além do hábito, além das questões interiores em que a gente fica preso no repetir por distração, nós também temos muito pensamento de remorso, né? Muito pensamentos presos ao passado. Então vamos ver esses tipos de pensamento. Vamos ver o que o Krishnamurti nos diz. E aqui eu trouxe até dois exemplos, né? O exemplo de Pedro e o exemplo de Judas. Cada um vendo o remorso e o ressentimento de forma totalmente diferente. Olha o que o Krishnamurti fala. O remorso e o ressentimento, que são tão parecidos e que nutrem e dando força ao ego. Olha só que interessante. O remorso e o ressentimento, né? Eles dão força ao ego. Então, exatamente aquilo que você quer combater é o que ganha força, porque você fica repetindo, te culpando, te agoniando, voltando ao passado. Então, você está dando força ao ego. Você está dando força a esse tipo de pensamento, até ele fragmentar completamente, criando um núcleo. E esse núcleo te domina, como se fosse uma personalidade. E aí, fomentando a escravidão determinada pelo tempo, devem ser deixados de lado. Olha, deixados de lado. E olha aqui que ele diz, pois impedem a clarificação. A intenção é da maior importância. Embora o relacionamento ou a ação estejam no passado, o que importa é a nossa atitude e o nosso propósito presente perante eles. O presente dissolverá o passado. E o que se faz com o presente está em nossas mãos. O passado deve ser compreendido no presente. Então não é você pegar o presente, levar para o passado e ficar escravizado lá. Não, é pegar o passado e estudar ele no presente e ver as ações que você deve fazer. É como Jesus. Jesus não foi perguntar qual era o passado de Pedro, qual era o passado de Paulo, qual era o passado de João, qual era o passado de Tiago, qual era o passado do jovem rico. Não, ele fez um convite naquele momento, segue-me. Ou seja, ele veio para uma ação presente. E a partir desse presente que ele mudou, ele não foi perguntar a Paulo, Paulo, quantas pessoas você já matou aí, perseguindo? Paulo, olha que absurdo, você invadiu casa, você fez isso, fala, Paulo, segue-me. Pronto, aí ele vai fazer no presente a clarificação e a mudança do passado. E não o contrário, você pega o presente e vai lá para o passado. É igual aqui, ó, Pedro fez a mesma coisa que Judas. Porque até violento Pedro foi, não esqueça que Pedro cortou a orelha de Malco quando cercaram Jesus lá. Até violento ele foi. Pedro arrependeu, chorou, voltou e foi ser o pai da cristandade. E Judas, só mais tarde, conseguiu recuperar o seu processo. Levou milênios. Entendido? E nós fazemos isso o tempo todo. Ficamos o tempo todo presos no passado. Nos culpando, nos condenando e não agindo.
Não, é o contrário. Pega o passado, traz para o presente, clarifica ele e atua. Porque se eu corrigir a trajetória, acabou. Continuando com o Krishnamurti. Outra questão que a gente tem demais é o medo. Olha lá, nós temos lá hábito, desleixo ou distração. Essa é a maioria dos nossos pensamentos. E nós já vimos o que tem de fazer. É atenção plena, fugir de todo esse processo. Depois nós vimos que tem o remorso e o ressentimento. Já vimos que tem que trazer o remorso e o ressentimento para o presente. E agora nós vamos estudar o medo. Ok? Que também povoa demais o nosso pensamento. Eu pus até o medo da morte aqui, que é muito comum, né? Eu, então, na minha função de médico, vi isso a vida toda, né? O medo da morte. Não há medo em relação ao que você sabe. O medo nasce quando há ignorância. Sendo ignorante de si mesmo, há falta de confiança, há medo. Com a autocompreensão, o medo desaparece. A falta de autoconfiança torna a pessoa dependente, apegada com todas as suas humilhações. Não há escapatória, salvo na autocompreensão. Quanto mais autoperceptivos formos, mais descobriremos os impedimentos que bloqueiam nosso interesse vital e desperdiçam nossa vida. Está vendo que surge da ignorância? Lembra lá, Emmanuel falou que a queda e a ignorância é que nos amarra? Ora, então por isso que a gente tem de andar do conhecido para o desconhecido. Porque se eu tiver essa clarificação, essa autocompreensão, o medo desaparece. Porque eu vou entender, porque o medo nada mais é do que um pensamento que eu repetir, e fiquei refém dele. Ele não é real. Eu repeti ele. Fala assim, não, Maurício, mas eu tenho medo de ladrão, e hoje tem ladrão para todo lado. Mas quem disse que o ladrão vai entrar na tua casa e vai lhe fazer um mal? O molde é você que está dando. Ah, eu vou sair na rua, vai construir uma violência, porque tem violência para todo lado. Mas quem disse que ao acontecer a violência, vai te acontecer alguma coisa? Que você não vai ter a proteção necessária? Quem? Agora, se você pensa que vai acontecer, você vai estar dando molde. Porque o pensamento cria uma trajetória. Não. Você tem várias experiências, todos nós já passamos por aí. Eu, então, já passei por todas as experiências que alguém pode passar. De violência aí, com filho, com filha, comigo, tudo. Mas sempre existe uma proteção divina que te ajuda a superar aquele momento. Desde que você não fique fornecendo molde. Certinho? Vamos lá. Agora outra coisa que vem demais. Vamos lá? Vamos recuperar? A mente fica presa no hábito, que é repetição. Ou ela fica presa na distração, né? Aí nós já vimos. Depois ela fica presa no remorso e no ressentimento, não é isso? Que é outro fator importantíssimo. Depois ela fica presa no medo. Mas tem uma coisa que a nossa mente fica presa demais, que é o desejo. Então agora nós também temos de dar uma olhada no desejo. Na minha opinião, pelo menos assim, colocando dentro da minha experiência, esses 5 aspectos mais ou menos domina a mente repetitiva. Tem as preocupações também, mas essas preocupações nós podemos abordar um pouco mais à frente. Mas o desejo está sempre presente. Voltando também em Krishnamurti, ele diz, por favor, escute. Esse é o nosso maior problema. A gente não escuta, né? Na hora que a gente começa a escutar, a gente já coloca tudo aquilo que a gente pensa e cria uma barreira. A gente não escuta. Observe o desejo em si mesmo e nas pessoas que lhe cercam. Então observe o desperdício de energia, a batalha. Não as implicações do sexo, não o ato sexual, mas os ideais, as imagens, o prazer. O pensar constante neles é um desperdício de energia. E a maioria das pessoas desperdiça a sua energia por meio de negação, ou de voto de castidade, ou ainda pensando eternamente nisso. É o que nós fazemos.
Nós vamos achar que vamos resolver uma dessas formas, em vez de ver o problema de frente. Ficamos presos numa ilusão, né? Essa imagem aqui é muito legal por isso. Ficamos presos numa ilusão. Vamos lá. Então, para que a gente faça isso, o terceiro passo, nós já vimos, o primeiro passo é sair da mente mecânica. O segundo passo é resistência, né? Ali está resistindo. E o terceiro passo é a disciplina e a luta. Ok? Então vamos lá? Como falamos de sexo, vamos continuar. Olha aqui que Emmanuel nos diz. O sexo na Terra, muitas vezes, é apontado à conta de porão emotivo. Dele se ocupa a imprensa nas tragédias passionais, como se sumasse uma chaga, e muitos religiosos lhe definem as manifestações com o efeito do mal. É isso que a gente vê no sexo. Nos momentos que nós estamos tomados pelo desejo, é tudo que a gente quer, e o desejo é imperialista. No momento que passa, a gente vem para o porão da emoção. Continuemos com Emmanuel. A bondade divina nolo concede como porta de luz. Olha que bacana, o sexo é uma porta de luz. Em muitas circunstâncias, contudo, atravessamo-lo tomado de paixões, qual se densas trevas nos envolvesse. Isso acontece, no entanto, à face da ignorância deliberada com que nos conduzimos no assunto. Olha a ignorância aí de novo, ó. Ignorância deliberada. Porque se a gente for estudar e for estudar em nós mesmos, essa ignorância ganha campos da verdade. Mas a gente não quer. A gente fica preso na imagem, aquilo que o Krishnamurti acabou de dizer, imagem eternamente. Ou a gente faz votos, ou a gente faz negação, ou a gente faz desculpismo, ou a gente repete, não quer enfrentar o problema. É ignorância deliberada. Próximo. E olha aqui que Emmanuel diz. Tudo na criação é trabalho e ordem, evolução e obediência. Reconhecendo-se desse modo que os valores emocionais vigem por nossa conta toda vez que o sexo eclode. Sem disciplina, o naufrágio moral surge perto. Cabe, pois, aqui recordar as palavras do Mestre Divino. Não é o que entra pela boca que contamina as criaturas, mas sim o que lhe vem do coração. E, sem dúvida, o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. Então, nós precisamos encontrar a chave, né? Que abre adequadamente essa porta. Então, vamos repetir aqui? É sem dúvida, o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. E olha aqui que Emmanuel continua dizendo, agora em vinha de luz. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Vamos lembrar disso, hein, gente? Tudo que a gente fala, saindo do coração e da mente, é força viva. É a criação que nós vimos lá no início da aula. A criação que nós herdamos de Deus. É força viva, plasma, cria trajetória, cria destino. Então nós temos que ter o esforço diário de autopercepção e de atenção permanente, todo dia, descendo até a raiz, numa visão de totalidade. E aí São João da Cruz diz o seguinte, disso se desprende que todas as vezes que a alma cede às tendências do apetite, assemelha-se ao que, tendo boa vista, se deixa guiar por quem não enxerga. Então são dois cegos, e a palavra de Nosso Senhor, segundo São Mateus, encontra aqui exata explicação. E se um cego guia o outro, cego, ambos venham a cair no barraco. Ou seja, se eu pego o meu lado cego, ignorante, e muitas vezes uma ignorância que a gente mesmo deixou ocorrer conosco, certo? E deixa ela me guiar, então aí são dois cegos, é isso que Jesus disse, é o evangelho interior, não é o outro. É você seguir a você mesmo, mas o lado cego seu. E aí quando ele gera consequências, gera trajetória, gera destino, gera karma, você chora, oh meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas é você o artífice. Deixou o cego dirigir a sua vida, o lado cego dirigir a tua existência. Caminhando,
E Emmanuel diz, luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abrigue em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Puxa, que legal isso aqui, né? Eu vou até repetir de novo. Luta contra os cadáveres. O que é os cadáveres? Os ressentimentos, os remorsos, os erros, todo o passado, de qualquer natureza que se abrigue em teu mundo interior. Abriga, está lá dentro. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição, porque você vai se tornar uma dessas águias, vai destruir principalmente a si mesmo. Caminhando, e aí São João da Cruz diz o seguinte: ao resistir, adquire força, pureza e luz, consolação e outros muitos bens, segundo a palavra de nosso Senhor. A virtude se aperfeiçoa na enfermidade. Então nós temos que ter resistência. Isso é um dos movimentos, O movimento da resistência, o caminhar do conhecido para o desconhecido, a percepção permanente e olhar para a mente até chegar na raiz. Isso sintetiza os movimentos que precisamos fazer para poder romper a bainha e descobrir um novo horizonte em nossa mente. Caminhando? São João da Cruz. Para compreender, pois, qual seja esta união de que vamos tratando, é necessário saber que Deus faz morada substancialmente em toda a alma, ainda que seja do maior pecador. Não vamos esquecer disso. Não existe prece sem resposta, dada pelos Espíritos. E Deus faz morada dentro de nós, mesmo no pior pecador. Ele está lá dentro. Nós só precisamos pegar esse estado divino, esse campo divino e desdobrá-lo. Mas ele está lá, pode ser o pecador que for. Isso aqui é de extremo consolo, Assim é necessário, olha o que São João da Cruz, eu adorei isso aqui. Assim é necessário apenas desembaraçar-se de todas as oposições e dessemelhanças naturais, para que Deus, além de comunicar a vida natural por natureza, venha comunicar-lhe a vida sobrenatural por graça. Olha que legal. Você vai pegar tudo que é oposição e dessemelhança em relação a Deus e olhar, até que isso possa ser te dado aquilo que a vida natural, por natureza, que é a vida que a gente tem, mas sobretudo a vida verdadeira, que é a vida da graça. Muito bem. Pessoal, se a gente fizer todos esses passos, o que nós vamos fazer é o seguinte: sair do polo 1 e ir para o polo 2. Nós não estamos fazendo aperfeiçoamento ainda. Nós não estamos ainda fazendo, não. Se fizer tudo isso que está aí, nós só vamos mudar o polo. Ainda não é virtude, ainda não é comunhão, ainda não é prece das forças supremas do bem. Não. Nós estamos aqui nesse polo, e esse polo é o polo da viciação, da ignorância, da queda. E se a gente fizer todo esse esforço, nós vamos para esse polo aqui. Nós vamos conhecer o polo dos valores. Vamos experimentar a vida sob uma nova ótica, mas o outro polo está ali. Nós não fizemos a mudança completa, não vamos abrir ainda os campos superiores da nossa consciência. Vamos começar a abri-lo, mas você vai estar aqui, você só vai mudar de polo. Não houve ainda um campo imenso de subida. Não, você só vai mudar de polo, lembra disso. E aí eu trouxe um resumo dado por São João da Cruz, que é muito legal. Olha o que ele diz: procure sempre inclinar-se não ao mais fácil, senão ao mais difícil, não ao mais saboroso, senão ao mais insípido, não ao mais agradável, senão ao mais desagradável, não ao descanso, senão ao trabalho, não ao consolo, mas à desolação, não ao mais, senão ao menos, não ao mais alto e precioso, senão ao mais baixo e desprezível, não a querer algo, e sim a nada querer, não a andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior, enfim, desejando entrar por amor de Cristo na total desnudez, vazia e pobreza de tudo quanto há no mundo. Ou seja, você só vai mudar de polo, e depois de mudar de polo, experimentar o outro lado, aí é que você pode
adquirir campos de conhecimento e de verdade que te leve à desnudez, o vazio, que é a mente silenciosa, e a pobreza, o pobre de espírito. Ou seja, não tem riqueza humana nenhuma. Então, quando eu fizer isso aqui, eu só estou mudando de polo, um polo que eu não visito, que eu só estou lá, ó, só faço assim no meu pêndulo, só faço assim, ó, só vivo lá o tempo todo, mecânico. Aí se eu faço isso aqui, ó, e adquiro uma visão desse ângulo, eu vou ver um monte de coisa que eu nunca via. Aí sim, eu conheço esse lado e esse lado. Aí eu estou pronto para dar o próximo passo, que é a desnudez, que é o vazio e a pobreza. Deu para entender? Então não acha que você fez tudo isso e fala, estou iluminado. Não, você não acendeu nenhuma vela ainda. Você só viu o outro lado. E isso que São João da Cruz falou é o que Jesus fala. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Exatamente o que São João da Cruz acabou de dizer. Então, na hora que você for para o outro polo, você vai começar a achar a vida. Mas ainda está na vida natural. Você vai demorar um tempo ainda para abarcar e penetrar na graça. E por último, mais uma mensagem de Krishnamurti que é muito legal. Olha o que ele diz. Deve haver períodos de cultivo e períodos de quietude. Como é que eu vou fazer isso? Dentro disso aí. Cultivo, estudo. Em determinados momentos, quietude. Para que a alma se refaça. Cada um não pode existir sem o outro. Da qualidade de um dependerá a qualidade do outro. O homem sábio não busca o silêncio, não anseia, não especula sobre ele. Mas ao cultivar o fluxo da autopercepção, olha, é um fluxo que conduz aos campos mais profundos e amplos da meditação, surge a partir do eterno a tranquilidade criadora. Pensamento é criador, nós estudamos isso desde o início da aula. Então, momentos de quietude e momentos de ação. E até que o fluxo da percepção se torne contínuo. Por isso que eu falei, você vai começar em um horário, mas depois é contínuo, você não tem como sair dele. Ele está observando você o tempo todo. Tudo que você fala, diz, já vem automático, esse fluxo se torna automático. Aí você começa a experimentar o outro lado, para você fazer uma nova maneira de viver e de ser. Aí quando você começa a experimentar, você começa a ter novas visões, até que a bainha começa a romper e começa a fluir os campos da graça divina. Pessoal, é isso aí. Então aqui nós terminamos a sexta aula, vamos tomar um cafezinho bem rápido e voltamos para os comentários e perguntas se houver. Até lá. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos da TV Ibis, todos que nos assistem. Temos aqui algumas participações. Tem uma pergunta da Cássia Kartsogornitz. Me desculpe se a pronúncia estiver errada. Ela diz: boa noite, doutor Maurício. Obrigado por tanta luz. Doutor Maurício, então quando vier a sensação ruim, eu devo ficar quieta e prestar atenção? Porque geralmente eu digo, por que vem essa sensação ruim? Se ela é interna ou externa? Então eu rezo pedindo ajuda para esse ser ou energia que provoca essa situação. E logo passa, mas tem vindo com mais frequência. Não, meu anjo, não. Pelo contrário, faça o seguinte, faz uma prece para me permita ver a parte dessa vibração que está em mim. Não se preocupa que ele veio de externo, ele só entrou porque tem uma parte semelhante em ti. Qualquer pensamento sugerido, seja pelos espíritos, seja pelos campos do qual você faz parte, seja encarnado ou desencarnado, só penetra por ressonância, só penetra por reciprocidade. Então, em vez de você rezar para que ele cesse ou rezar para que ele termine, você não faça isso. Olhe para ele. Fala, de onde vem isso em mim? Traga isso para você, coloca isso em você, estude isso em você, porque ele não te penetraria se não tivesse janelas que permitem a entrada. E estude incansavelmente até você descobrir as causas que estão em ti, que geram pensamentos semelhantes e que fazem a ligação e a ponte com fatores externos. Ok? Aí quando você conseguir ver isso, você não vai só ajudar você, como vai ajudar todo o campo de pensamento que você fomenta, porque você também vai emitir numa potencialidade igual e contrário, como o Emmanuel nos disse na aula de hoje.
porque todo pensamento e toda palavra é emissão. Então, faça uma prece para ver e não uma prece para cessar. Ok? Certo. Temos mais uma participação aqui do Rubens Santos. Maurício, o desejo é soberano e devemos observar sem julgar. No entanto, São João da Cruz parece nos convidar a nada querer, a entrar na desnudez, vazio e pobreza. Como conciliar esses dois pontos de vista? Olha, não adianta você fugir. Quando ele está falando isso, ele está falando como resultado e dentro daquilo que o Krishnamurti já nos disse, ou seja, é um resultado. Você só vai entrar nele, não vai entrar pela mente. Por isso que o Krishnamurti fala, não fica fazendo enlações do que é, do que seja, do que não. Por exemplo, nós nunca experimentamos a desnudez, nós nunca experimentamos a pobreza, nós nunca experimentamos o vazio. Então não adianta a gente ficar tecendo comentários, por isso que eu trago quem experimentou. As pessoas que experimentaram, eu trago aí os dizeres dela, que experimentaram em vida, na mesma vida que nós levamos. Então, consequentemente, se a gente não experimentou, não adianta ficar criando processo. Nós temos que criar aquilo que está perto de nós. Observar a nós mesmos, nós conseguimos. Observar os nossos pensamentos, nós conseguimos. Colocar a nossa vida no outro polo, nós podemos conseguir. Certo? Procurar os caminhos retos, nós podemos fazê-lo. Orar, nós podemos fazer. Então, tudo acessível a nós. Agora, o que é a desnudez, o que é a pobreza e o que é o vazio, nós não sabemos. Então, não vamos especular. Vamos pegar aquela frase que o Krishnamurti disse. Não vamos ficar especulando, porque tem gente que faz livros sobre isso e nunca viu isso. Muitas vezes eu abro um livro, na hora que eu começo a ler, eu falo, o cara nunca viu. Ele está discutindo uma coisa que ele nunca viu, que ele nunca fez, que ele nunca experienciou. Não, enquanto você não experiencia, você não sabe. É igual aquilo que nós já mostramos aqui também, né, que a gente já falou, eu fiquei de trazer um slide e não fiz. É que o Bert Hellick fala, se você experimentou uma maçã, você não precisa ter teoria sobre maçã, o que é a maçã, o gosto da maçã, o tipo de maçã, a cor da maçã. Você comeu, meu irmão, você sabe de tudo isso, sem precisar tecer nenhum comentário. Então não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que está perto de nós. Agora o desejo é imperialista. Olha, no momento exato que o desejo te domina, ele é imperialista, ele não aceita de forma nenhuma outro tipo de ação. Veja, o desejo quando domina você, ele quer aquilo de qualquer maneira e vai te perturbar uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Eu falo que é igualzinho uma criança mimada, 20 vezes, 30 vezes. Então ele te domina. Então é nesse momento, não é depois não. Depois que o desejo passou, depois que você satisfez o desejo, você olha assim e acha que você pode controlar ele. Não pode. Então o que você tem de fazer? É nessa hora que é a hora da resistência. Nessa hora não tem dúvida que parte dessa resistência vai ser supressão. Não tenha dúvida, você vai reprimir e ele vai crescer no escuro. Mas é a maneira. Quer dizer, você vai ter de suportar ele aqui dentro de você. Suportar e trabalhar ele dentro de você. Até que você consiga diminuir o aporte dele. Mas não tem jeito, porque ele é imperialista. E é por isso que você vai precisar da oração nesse momento. Para você suportar, para que aquilo não extravase em ato, não extravase em ação, e você suporte ele aqui e passe, pouco a pouco, a destilá-lo e a compreendê-lo. Ok. Temos mais uma pergunta aqui agora da Tereza Pimentel. Doutor Maurício, boa noite e obrigada pela excelente aula. Obrigado. Como observar os estados depressivos da alma, a fim de ver e não julgar a sensação que advém do estado como ruim e chato? Como é difícil não qualificar e só observar, já que somos cientes da nossa responsabilidade em estar assim. Meu anjo, olha, não condene, porque condenar é uma maneira de fuga. Não condene. Pega um caderno, isso é Emmanuel que ensina. Eu já ensinei isso no escudo, trouxe até citação. Vou trazer de novo para todo mundo recordar. Pega um caderno e anota todos os seus pensamentos de tristeza e depressivo. Todos. Depois vai em cada um deles e começa a fazer uma árvore. De onde eles vieram, quais os pensamentos associados, o que você faz na hora que pensa, qual é a conduta que você faz, por que você gosta de pensar neles. Você fala assim, nossa, eu gosto de pensar, gosto. Você só pensa porque você gosta, mesmo que seja martírio, mesmo que seja dor, você está tendo algum ganho, porque caso contrário você não faria, porque nós somos egóicos. Então você vai montando a árvore, sem julgar.
Ah, não, eu tenho vontade de matar minha mãe. Põe lá, eu vontade de matar minha mãe, sem julgar. Você só vai ver essa vontade. De onde vem essa vontade? Porque ela fez isso para mim, fez isso para mim, fez isso para mim, fez isso para mim. Você vai anotar tudo. Com todos os detalhes, com todas as ações. Vê. E só, deixa ver. Veja para você ver. Vê. Constrói e vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, até que um momento você vai ver. Essa visão de totalidade cria uma energia que você nunca viu na vida. E essa energia te dá uma nova luz. Aí você vai começar a perceber coisas que você nunca percebeu. E muitas vezes você vai falar assim, nossa, todo o meu problema não é minha mãe, é eu mesmo. Você vai perceber esses contrastes, até que essa energia vai passar a fazer você ver diferente. Então a observação tem uma energia imensa. E é a ela que a gente deve se dedicar. Agora, vai penar, vai ser duro, vai doer. Mas deixa doer, ok? A Célia e o Jorge Melo batendo ponto aqui. Até que enfim. Fazia dia que não vinha aqui, né? Sempre presentes. Todas as aulas estão aí. Ah, é? Então citou, né? Sim. Temos aqui também muitas pessoas elogiando a nova formatação dos slides, né? Graças a Deus, né, gente? Parece que deu certo, né? Então, isso aí, eu falo o seguinte, né, que tem uma palavra do Dada Maravilha, que você vem com a problemática, que a gente vai com a solucionáutica. Então, foi uma problemática que o pessoal da TV Ibis começou e nós também com a solucionáutica. Vamos ver se a gente aperfeiçoa esse método. E surgiu aqui uma última pergunta do Kilder, de Aparecida de Goiânia. Ele também elogia a nova forma dos slides, e aí no final ele pergunta, professor, há alguns anos, eu aprendi em uma filosofia japonesa sobre um diário de elogios, onde aprendemos a escrever todos os dias um elogio para nós mesmos, ou para alguém que a gente queira reconciliar. Com o tempo, eu evoluí esse diário para o que eu chamo de DRG, Diário de Reflexão Geral. E no ano passado, eu acrescentei também o DRS, Diário de Reflexão do Sonho. Agora, depois dessa aula, eu vou fazer também o DRP, Diário de Reflexão dos Pensamentos. Mas acho que vou ter que dedicar mais tempo para isso, pois são muitos os pensamentos. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a cultura que prega o pensamento positivo sobre si mesmo, repetindo e escrevendo os nossos valores e virtudes, procurando reforçá-los. Isso aí é bacana, sabe por quê? Porque você vai lá para outro polo, né? Nossa mente é sempre negativa. Nós só temos tempo todo pronto a criticar as pessoas. Estamos o tempo todo pronto a condenar nós mesmos. Você pode olhar que a gente condena a gente todo dia. Por isso que chama que a mente é diabo, né? Que é um adversário. O tempo todo criticando a nós mesmos. Ora, na hora que você vai para cá, você está indo para esse polo aqui, ó. Você não está fazendo nada especial. Espero que vocês entenderam isso aí. Nós estamos fazendo o primeiro movimento. Não tem nada de especial, não tem evolução, não tem nada. Como o pensamento cria imagens e cria imagem nos outros, então você está dando imagem positiva. Isso é uma coisa bacana, eu acho legal esse método. Você pode utilizá-lo muito bem, mas lembra, você ainda não modificou, certo? Você ainda está preso em ti mesmo, ok? E houve apenas a mudança de polo, não houve evolução e nem houve processos de modificação, porque ele só vai existir quando você romper, e aí só você vai saber. Mas na hora que você experimenta os dois lados, você dá chance para o novo nascer. E é dentro desse novo que surge essa nova energia. Agora essa letrinha aí, depois você manda para a gente, né? Que é tanta letrinha. Certo. Nós não temos mais participações. Beleza. Pessoal, então, que bom que essa metodologia melhorou a nossa transmissão. E sempre que todo mundo quiser contribuir conosco, nós estamos aqui prontos para isso, né? Nós sempre estamos aprendendo, o novo é a nossa busca em tudo, então não tem nada fixo. E terminando a nossa aula, nós vamos agora ver o nosso vídeo, o vídeo sobre a família, né? A nossa campanha permanente sobre a família. Você vê que nós temos várias campanhas por temporadas. Então vamos ver o vídeo família. Até semana que vem. Beijo.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org